Bom dia, meus irmãos. Estamos, então, reunidos para iniciar mais uma reunião pública. Para começar, eu vou ler aqui uma página do livro Pão Nosso, intitulada Esta é a Mensagem. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca deferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que, se há inúmeras mensagens substanciosas e edificantes, iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, do amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ame sempre, faz todo o bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Vamos todos agora elevar o nosso pensamento, mentalizar a espiritualidade amiga, que nos ampara, nos auxilia, para que possamos manter um canal de contato de dupla via, para recebermos o amparo, o fortalecimento que os nossos amigos estão aqui para nos dar. Vamos todos nos preparar para receber as informações agora durante a palestra. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui com o nosso irmão Gustavo Henrique, da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, que vai fazer uma palestra para a gente sobre o autismo. Eu não estou conseguindo ler. O autismo e o espiritismo. Com a palavra, meu irmão. Bom dia. Que felicidade estarmos aqui de manhã, nessa casa abençoada, estarmos envolvendo o nosso coração com os bons sentimentos que nos ligam a Deus. Então, estarmos aqui é um privilégio nosso nessa encarnação. Nem todos conseguem chegar a uma casa que envolve, que nos ajuda, principalmente nos ajuda a compreender melhor a vida. Aqui é uma casa, o Grêmio Espírita Atual, a Casa Espírita Atual, como é normalmente conhecido, né? Atualpa Barbosa Lima, mas a gente chama já, reduzindo, de Centro Espírita Atualpa. Aqui, Dr. Vitor Ronaldo, é a casa que o recebeu de coração aberto, que ele trabalhou aqui por muitos anos, que tem um grupo mediúnico com o nome dele, Dr. Vitor. Eu, pessoalmente, fiz o lançamento do livro que trabalhei com ele, o livro do Muito Magnetismo 2, aqui nesta casa. Em 2022, fizemos aqui também uma palestra sobre o autismo, do lançamento do livro do autismo.
E estamos aqui, novamente, felizes de estar nesse encontro de amigos. E vamos devagar, pensando sobre a importância de nós, da nossa participação em família, da nossa participação efetiva com os amigos, de como nós agimos, pensamos e interagimos uns com os outros na convivência da vida. Porque nós, todos nós, ensinamos e aprendemos o tempo todo. Nós enviamos os nossos pensamentos e recebemos também os pensamentos dos outros, dos nossos irmãos, o tempo todo. Ninguém está isolado nesse mundo. Ninguém está só. Mesmo que você estiver em casa, acreditando que está sozinho, ninguém está só. Sempre tem um amigo espiritual, um amigo encarnado, que está junto da gente através dos pensamentos, das nossas ações constantes, que a gente não para, o pensamento contínuo, a gente não para de pensar, a nossa mente vibra o tempo todo e a gente irradia o que a gente é e recebe também dos outros. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz aqui, ninguém permanece fora do movimento da permuta incessante. Isso que eu falei, dos pensamentos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Reflete-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, o reflexo é essa troca, A gente reflete, envia e recebe constantemente sobre a ordem e os objetivos do Criador. Todos nós estamos sobre a direção, o cuidado amoroso de Deus. Mesmo que a gente não consiga perceber de todo momento, mas estamos no momento exato, no lugar melhor que a gente precisa para aprender e para nos tornarmos uma pessoa melhor. E é importante a gente ter essa ideia e compreensão de como a nossa ação diária é importante para a gente e para aqueles que estão ao nosso lado. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com aqueles que estão ao nosso lado, pela necessidade, o filho, um pai, um avô, um amigo doente, e a gente tem que estar bem, tem que pensar positivo, confiar em Deus, porque também nós estamos ajudando. O estado de prece, a prece é uma constante, porque a prece é quando nós nos encontramos com Deus através do pensamento e podemos ser ponte dessa harmonia para aqueles que estão ao nosso lado. Nós somos ativos o tempo todo. Constantemente nós somos ativos. Ninguém está parado. Ninguém está parado. Aí, vemos aqui, vamos fazer uma pequena subdivisão que está nesse livro Pensamento e Vida de Emmanuel, para a gente refletir sobre a organização do nosso interior, da nossa mente, de tudo que está aqui guardado, que ao longo da nossa trajetória de vida, das nossas várias encarnações, fica registrado no nosso interior. E ele colocou essa divisão em departamentos, os locais de departamento, como aqui tem os departamentos na casa, departamento, tem o DIGE, que hoje está tendo aí a evangelização, departamento de infância e juventude. Dentro do nosso interior também tem essas divisões. E vamos conversar um pouco sobre isso, que Emmanuel nos passou. Aí possuímos, na nossa mente, no nosso interior, o departamento do desejo, e que operam os propósitos e as aspirações, o nosso desejo, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, o departamento do desejo, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, o departamento da memória,
Então, o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, isso são áreas do nosso interior, na nossa mente, que ficam guardados e que ali ativamente estão em constante movimentação. Assim funciona a nossa mente, porque fica tudo registrado, tudo que nós fazemos fica registrado no nosso interior. E Emmanuel está colocando para a gente entender de uma forma filosófica como fica isso armazenado no nosso interior. Acima de todos eles, de todos esses departamentos, olhe que coisa importante para a gente pensar. Não esqueçam disso. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Mas como é essa vontade? Então, está dizendo, o que governa a harmonia dos nossos pensamentos é a vontade. Antes de nós virmos para cá, da gente reencarnar, certamente conversamos com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com espíritos amigos, houve uma programação da nossa reencarnação, colocamos os objetivos de vida, olha, essa aqui, sua vida vai ser mais ou menos assim, o seu caminho é esse, esses pontos são importantes para você passar na sua vida, porque você precisa aprender, isso é o nosso mentor, estou aqui fazendo uma conjectura, né? Imaginando essa conversa. Então o mentor vai nos orientando, olha, é isso aqui, isso é importante, e a gente constrói junto com os amigos, porque tudo na vida se constrói junto com um amigo, de cooperação, de fraternidade, por isso que estamos aqui nesta casa, né? Então, antes de reencarnar, dentro dessa conversa, nós traçamos os objetivos da nossa vida, que está associado ao quê? A nossa vontade. Então, nós temos os objetivos da vida. Esses objetivos, ele se funciona assim como só como uma metáfora, né? Como uma nuvem na nossa mente, e que tudo circula ali associado a essa vontade que está intimamente ligada ao que nós planejamos para a nossa vida. Por isso que Emmanuel diz aqui, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a gente tem que compreender, a gente tem que se entender. É importante a gente analisar os nossos pensamentos que surgem. Porque o pensamento que surge involuntário, que parece involuntário, que surge como um flash na nossa mente, pode ser um sopro de um espírito, mas pode ser simplesmente uma exteriorização do que nós temos no nosso interior. Porque tudo que está a vibrar no nosso interior, nesses departamentos que Emmanuel coloca, não vem para a nossa consciência de vigília, nesse pensamento que a gente está aqui, nessa consciência de acordado que nós temos. O pensamento não é só isso. É muito mais. Então, quando eclode, quando se exterioriza, a gente tem que analisar, sempre pensar, refletir e nos conduzir, se for um pensamento de desequilíbrio, para o trajeto que está relacionado à nossa vontade, aos nossos objetivos de vida. Que o irmão Carlos chama esses objetivos grandes, esses que envolvem toda a mente, que está no livro Mente e Magnetismo 2, de aglomerado. Mas, como nós vemos, as informações estão todas aí, com nomes às vezes diferentes, é só a gente compreender a essência. Então, Emmanuel coloca aqui a vontade, que direciona a nossa vida, porque a organização da nossa mente está relacionada à vontade. A gente tem que ter muita perseverança, a fé,
a fraternidade, o amor. Aí tem um caso interessante para a gente refletir, que é na Revista Espírita de 1863, de janeiro de 1863, no grupo mediúnico, aqui tem, conversando aqui, 11 grupos mediúnicos aqui. Tinha um grupo mediúnico gerenciado amorosamente por Allan Kardec, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ou seja, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e chegou um caso lá muito interessante, que está relatado na revista, como eu falei, em janeiro de 1863. Uma moça, jovem, veja o período, 1863, ela foi forçada pela família a casar a contragosto. Ela tinha outros planos para a vida dela e se casou. Isso causou grande contrariedade nela. Ela não queria fazer aquilo e foi forçada a fazer. Esses pensamentos recorrentes de angústia, de raiva, de revolta por aquela situação provocou um transtorno mental, um desequilíbrio, e nessa insatisfação, nesses pensamentos de angústias, de chateação, de raiva, de revolta, entrou em sintonia com espíritos desequilibrados e provocaram nela um processo obsessivo que se transformou num transtorno mental. Isso foi relatado pelo espírito São Luís, que coordenava lá os trabalhos de Allan Kardec. E ele recomendou que o grupo se reunisse em dias consecutivos, em 6 dias, fazendo uma harmonização do grupo e direcionasse preces para essa moça. E assim fizeram, recomendado pelo Espírito, e fizeram, e surtiu efeito. Realmente, mesmo sem os familiares saberem que estavam sendo atendidos, a moça voltou ao equilíbrio depois dessa ação. E Allan Kardec comenta como é importante, isso aí ele fala no Evangelho também, nessa passagem, que a prece é uma magnetização mental. Você envia energias transformadoras através da prece, que entrou em contato com a mente da nossa irmã e alterou os departamentos que estavam em desequilíbrio da sua mente, através da oração e da prece. Então, a prece é uma magnetização mental. Aí eu pergunto agora a mim mesmo, e para vocês perguntarem a vocês mesmos: vocês já foram contrariados? Porque eu já tive algumas contrariedades da trajetória de vida. Será que a gente poderia entrar num processo de transtorno mental por causa de uma contrariedade da vida, como essa moça que aconteceu? É porque o nosso passado, ele está vibrando nesses departamentos. A nossa vida está ali. E quando a gente entra em contrariedade, a gente se enche de revolta e de raiva para com a vida, a gente acessa as nossas angústias do passado. E isso passa a vibrar e a tomar conta e ser a regência dos pensamentos. É a nossa vontade que está ali. Os nossos objetivos mudaram. A gente se perde, a gente se desorganiza interiormente. Foi o que aconteceu com essa moça. E a gente tem que ter cuidado muito com isso. Todos nós precisamos vigiar muito os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque de um processo obsessivo, de uma influência espiritual que prejudica, pode se transformar num transtorno mental, como está nesse exemplo de Allan Kardec. E quem somos nós, Todos nós estamos aqui. E o tema da palestra, da nossa conversa sobre o autismo, é importante porque, nesse momento que nós vivemos de transformação, nesse momento que nós estamos percebendo
grandes dificuldades no equilíbrio mental da humanidade, que se reflete em depressão, tristeza profunda, desilusão com a vida, processo de esquizofrenia, transtornos mentais variados e o autismo também, que é o transtorno do espectro autista, do autismo, que, como essa palavra espectro, é porque é uma característica muito grande, de uma amplitude muito grande de características que pode se encaixar e ser considerado e diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo. Desde o nível 1 de assistência, hoje, até o nível 2 e o nível 3. Mas o objetivo da gente não é ficar aqui explicando as características principais do autista. Porque como chegou esta criatura, este irmão nosso, a esse transtorno mental, esse transtorno do espectro do autismo? Demos um exemplo inicial de Allan Kardec. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Alguém aqui, como eu coloquei, poderia entrar num processo de transtorno mental? Acredito que todos nós, se a gente não se cuidar. Porque estamos aqui nesse momento para a gente reorganizar, ajustar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Todos nós estamos nessa mesma caminhada. Então, quando a gente olhar para um autista, a gente tem que ter cuidado para não olhar para ele e dizer: ah, coitado, ele é um espírito devedor. Mas quem não é? Se a gente nasceu aqui na Terra, todos nós somos devedores. Porque devedores no sentido de que temos o que fazer para melhorar. A gente tem que olhar para ele como um irmão. É preciso a gente olhar para aqueles que estão dentro com alguma distonia mental como um irmão que precisa da gente. Como um irmão nosso, que é um irmão nosso. Feitas essas colocações para a gente compreender, aqui na casa, eu sei que o Rogério já me falou que vocês têm um trabalho muito interessante no DIG, inclusive de acolhimento com as crianças que chegam, com a juventude, com jovens que estão dentro do espectro do autismo. É importante ter essa compreensão espiritual. É importante, porque, como eu falei, os departamentos da mente e esta vontade que organiza a nossa mente, o nosso interior e os nossos pensamentos, e que chega para a nossa consciência, para o nosso pensamento que a gente está pensando agora, existe um filtro, uma barreira que elimina que tudo que está dentro da nossa mente não venha, porque assim a gente vai ficar perturbado, ou numa expressão vulgar, a gente vai endoidecer. Se vier tudo que a gente passou na vida, todos os pensamentos, sentimentos do passado, se ao mesmo tempo vier, a gente não fica perdido? Vai ficar. Imagine quantos milhares de anos temos de experiência de vida? E se nossos acertos e nossos erros se misturar tudo ao mesmo tempo? Não pode. Por isso que a gente tem um filtro que não permite que esses pensamentos cheguem. A informação dos espíritos é que com os autistas e várias distonias mentais, esse filtro está desregulado. E esses pensamentos chegam em conjunto e o irmão nosso, ele não consegue ter essa relação com o próximo, com o exterior, como nós temos, porque vem muitos pensamentos. Então, é por essa razão que, às vezes, ele tem um hiperfoco, ele tem aquela necessidade de ficar pesquisando com um tema só,
Porque quando ele está ali, ele está concentrado, ele está direcionando o seu pensamento, ele consegue eliminar um pouco toda aquela confusão de emoções, de sentimentos que vem na cabeça. Isso eu estou falando de forma geral, porque, como eu falei, é um espectro, né? Estamos falando de forma geral. E quando eles chegam num ambiente como nós estamos sentindo aqui, eles chegam no ambiente de uma casa dessa, numa evangelização, numa palestra pública, nós temos que ter a compreensão que estamos todos aprendendo um com o outro. E quando ele chega aqui, na casa de acolhimento, todos nós estamos recebendo essa harmonia que ajuda a gente a pensar melhor, porque a energia chega do nosso interior, espalha pela nossa mente e a gente fica com as vibrações das nossas aquisições com o bem. E entramos em sintonia nesta troca incessante com as vibrações boas. E o irmão autista, quando chega aqui, embora ele não possa, muitas vezes, dependendo do caso, né, expressar, é muito importante para ajudar no ajuste dos seus pensamentos. Porque os autistas estão na Terra neste momento, nascem numa família, muitas vezes, para ajudar todos os familiares, para que todos se ajudem, para que todos se congreguem. Isso não é a expressão da fraternidade, o objetivo que Deus coloca para a gente. Eu sei que não é fácil, muitas vezes é uma prova, é uma ação transformadora. É só a gente imaginar aqui, nessa sala que está nesse silêncio, nessa harmonia, nessa energia boa, a gente chegar aqui, uma criança, um jovem, que em virtude de ter vindo muitas vezes pela primeira vez, que as sensações novas, o ambiente novo, ele precisa acomodar, ele precisa compreender, e isso gera um turbilhão de pensamentos dele. Por isso que o autista não gosta de coisas novas. Quando chega aqui, ele pode fazer barulho, pode bater palma, pode chorar, pode se sentir angustiado. Aí, qual é a solução? Tirar ele da sala ou a gente compreender e acolher ele na casa? Quando o autista chega dentro de uma família, é para retirar ele da família ou a família envolvê-lo de amor e vivenciar com ele a transformação? Imagina que tem aqui o DIGE. A turma que tiver um autista é uma turma privilegiada, porque ele traz essa vivência da compreensão do amor de um irmão nosso. A gente percebe nas escolas como as crianças, como elas chegam perto, elas conseguem compreender e aceitar ele que é diferente, tendo uma boa condução. Eles tratam como um irmão, cuidam. Quando eles chegam nas salas, geralmente o autista chega na escola um pouquinho depois, porque às vezes no começo tem aquele tumulto, aquele barulho que incomoda. Então, eles às vezes chegam uns 20 minutos depois, quando os alunos já estão na sala, eles chegam um pouquinho atrasados. Aí, quando ele chega na sala, as crianças se levantam, vão levar ele para a cadeira. E isso aí é um exercício de fraternidade. Aqui, nós temos um exemplo. Tem um irmão nosso, um trabalhador, que trabalha com cartas consoladoras, bem conhecido no Brasil. Haroldo Dutra em vídeo já falou da convivência dele com Chico, das experiências dele com Chico, que é Orlando Noronha. Um vídeo recente sobre a vida de Chico Xavier, ele participa. Então, ele tem um trabalho de cartas consoladoras pelo Brasil. E em nossa cidade, no nosso centro lá, a gente faz uma atividade, não queremos estender aqui, mas por que eu estou falando isso? Porque tivemos a experiência
de uma criança de 5 anos de idade, chamado Lucas, que a mãe recebeu cartas dele. Ele desencarnou, ele era autista, tinha convulsão, uma condição que acontece muito com alguns autistas, esse processo da convulsão. E ele foi picado pelo mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, que transmitiu a dengue, e ele desencarnou por causa da dengue, com 5 anos de idade. E mandou uma carta, e disse que chegou com a avó. Chico Xavier tem vários livros assim, né? Muitos detalhes que só a família sabia, muitos detalhes que só a pessoa individualmente sabia na carta, mas o que importa é que tem uma frase interessante na primeira carta que ele disse, que é a avó que falou. Ele disse assim, que a gente olha, né, o autista como limitado, mas ele disse, limitado é quem não sabe amar. Aí veio, ao longo do tempo, ele já maior, já se ambientando, para a gente entender nesse processo da acomodação da nossa mente, quando a gente vai, ele está dentro do espectro do autismo, e ele conta a experiência dele, como foi a chegada dele no mundo espiritual. Aí na segunda carta, na primeira carta ele estava com auxílio, na segunda carta ele já se expressa melhor, e na terceira carta ele já fala um pouco como foi essa chegada, como os espíritos benfeitores no plano espiritual o receberam com amor, e como foi essa transformação. Eu vou ler aqui só um pouquinho dessa última carta dele, quando ele já estava em plenas condições, no plano espiritual, de expressar-se. Então, em sessões complexas, os médicos espirituais auxiliam o espírito, antes preso às disfunções, a encontrar em si a força mental e recompor as condições mentais em expressões de normalidade, acessando o eixo mental das existências passadas de maior equilíbrio. Olha que interessante que ele disse. Ele diz aqui que os espíritos benfeitores provocam nele a acessar o que ele fez de bom para se reestruturar num plano espiritual e voltar a um estado de normalidade mental. Isso é muito importante, porque todos nós, para voltarmos ao nosso estado normal de equilíbrio, há o caso que eu citei de Allan Kardec. O que é que foi feito? A prece, a oração, direcionada para a nossa irmã que estava em transtorno mental. Se tinha a raiva dela, a angústia, se tinha se transformado num transtorno mental em associação com espíritos desequilibrados, como eu contei no início. E foi feita uma atividade de oração conjunta, direcionada, que é uma magnetização mental, a prece, né, para a nossa irmã, e transformou. O que ele está descrevendo aqui é essa ação. Quando esse direcionamento da prece envolve a mente do irmão, tudo que fizemos de bom em harmonia ao longo da trajetória da nossa vida ajuda a reorganizar os departamentos da mente. Então, essa descrição aqui converge. Nós estamos aqui, todos aprendendo. E continuando aqui, conquistado esse autoencontro, encontrar-se com si mesmo, que ele voltou a si depois dessa ação efetiva dos benfeitores espirituais, conquistado esse autoencontro, o ex-autista materializa, ele descrevendo, né, como é que é esse processo que ele passou. Conquistado esse autoencontro, o ex-autista materializa novas construções no cérebro espiritual que ondulam em vibrações na órbita da normalidade. E assim, o espírito multimilenar, que todos nós somos multimilenares, se expressa sem qualquer restrição. Por que isso aconteceu? Aí ele conclui: transtorno mental é apenas
educação temporária. E nós estamos em educação temporária, em situações diversas. Mas o autista está no processo de educação temporária. A família do autista está no processo profundo de educação temporária, movimentado por aquele espírito. A gente, todos nós, irmãos, estamos aqui nesse trabalho. A gente não tem ideia como é importante a prece para a nossa vida. E todos nós, que foi colocado aqui, registramos, e ninguém perde nada do que a gente faz em harmonia com o bem. Por isso que os benfeitores utilizam esse caminho. Ninguém perde. Nós já temos uma trajetória imensa de ações. Quantas pessoas nós já amamos ao longo da nossa vida? Quantas conquistas efetivas e afetivas nós já temos? Quantas ações de ajuda já fizemos ao longo da nossa vida? Estão todos resguardados nesse departamento da mente chamado consciência. A consciência que fica tudo registrado lá. E compõe a voz. Essa voz que, quando a gente faz alguma coisa equivocada, vem como um remorso, vem como um alerta. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aqui objetivamente dizer onde está. Está aqui, ó. As boas resoluções que o tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Então, a gente vai observando que os Espíritos vão dando as informações, a gente tem que entender. Ninguém perde nada. Então, é importante, quando a gente entra em estado de oração, nós movimentamos as forças internas em harmonia com Deus. A lei universal do amor está dentro da gente, lá na voz lá na consciência, nesse campo da consciência, nesse departamento, que o irmão Carlos chama de campo consciência alerta, mas é uma área, é um departamento da mente. Ninguém perde nada. E quando eu digo que a lei moral está lá, que é a lei de Deus, está na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei moral, a lei de Deus. Resposta de poucas palavras, na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Olha como Deus é sábio. Então, quando a gente faz uma prece e direciona para a pessoa, a gente aciona as boas ações que aquela pessoa tomou ao longo da vida e faz ela conectar com Deus, com a lei universal do amor. Por isso que a prece é tão transformadora. Por isso que aquela moça, ela se transformou, ela recebeu essa energia muito importante das movimentações internas e se reestruturou para conduzir a vida. Porque ninguém consegue ter um objetivo, a gente não vem com o objetivo de desequilíbrio, de ação, de ação negativa, de prejudicar o próximo, de se prejudicar. Essa não está relacionada aos objetivos nossos na reencarnação. Como eu falei, antes da gente reencarnar, naquela conversa com os espíritos amigos, que compõem, que é a essência da nossa vontade para caminhar numa estrada de renovação, essa vontade que organiza os departamentos da mente, essa vontade é uma vontade alicerçada na razão, na fraternidade, no amor. Olha como as coisas são interligadas. Então, quando a gente atende a um autista, imagine ele chegando aqui, nesse momento aqui na evangelização, como eu já falei, essa
energia boa, fazendo vibrar o seu campo da consciência, ajudando a reestruturar os seus pensamentos, a organização desses departamentos. Deixa eu baixar um pouco. Esses departamentos da mente. Temos aqui, na casa, 11 grupos espíritas. Quando eu venho para cá, sempre eu participo do grupo do Dr. Vitor, porque a gente já se conhece há muito tempo. Conheço todo o grupo, e toda vez que eu vinha para cá, participo da reunião mediúnica deles. Eles têm um trabalho desse, de direcionamento, em alguns casos, através da prece em conjunta, semelhante como Allan Kardec fez na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. O grupo se reúne e direciona, em alguns casos, a prece para esta área mental, para esse departamento onde estão registradas todas as ações de harmonia. Então, essa é a base de um tratamento através da prece. E o grupo faz aqui, tive recentemente agora na escola Maria Teixeira, que estão estruturando um tratamento desse, através da prece, para os autistas, que organizam, que direciona a prece para algumas áreas do pensamento e da mente. Assim, irmãos, aí a gente vai trazendo aqui para a nossa casa aqui, eu digo nossa, mas já faço parte também. Como aqui tem uma ação, aqui o Dr. Vitor sempre falou para mim, que como eles trabalham em várias áreas aqui, inclusive da arte, da música. Aqui é um palco, né? É um teatro também, se transforma no teatro. E tem uma música que talvez vocês conheçam, chamada Prece, que a cantora Cacau, que já desencarnou, de Minas Gerais, quando eu cheguei aqui, no começo eu estava tocando aqui Tim Vanessa, né? Eles têm uma ação muito grande nessa parte da música lá em Minas Gerais, e eles eram até amigos. Cacau, tem gravações deles juntos, Cacau com Tim Vanessa, e ela canta essa música. Eu não vou cantar aqui, não vou me atrever, não tenho medo, que eu não vou cantar. Eu vou só citar aqui um interessante dessa música, é porque ela vai fazendo a simbologia dos animais. Ela coloca assim, a águia que voa alto, né? Eles me ensinam a voar alto como a águia, que chega nos planos superiores. É uma oração ela pedindo a Deus. Me dá a força do urso, é só uma simbologia, né? A força do urso de resistir, para a gente não se desequilibrar. A gente precisa da força, dessa força interior, para a gente não entrar num processo de revolta, de raiva com a vida. E ela assim, usa a tartaruga como simbologia, me ensina como a tartaruga a ter a esperança, a fé de chegar no fim da estrada, de caminhar. Olha, a tartaruga tem um casco, né? A resistência, e sempre continua devagar e sempre. Então nós somos assim, a gente precisa se elevar como o pássaro, como a águia, ter através da prece e da oração, ter a resistência da força no dia a dia, a força do urso, e ter a esperança da fé da gente continuar e caminhar. O nome dessa música é Prece. Pode procurar no YouTube, vai botar Prece e Cacau, que vocês vão encontrar essa música. E ela acaba terminando com o Pai Nosso, que conecta a todos nós. Essa oração dominical ensinada por Jesus, na música ela cita um trecho do Pai Nosso. Ó Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Como é importante nesse momento, a gente sente um silêncio interior, não é um silêncio de um som, é porque nós estamos, não por mim, mas por todos nós que estamos juntos agora, numa grande teia de pensamentos harmoniosos em sintonia com Deus.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que o amor que nos eleva, o amor que nos dá força, o amor que alicerça a nossa fé, nos conduza sempre nesses dias harmoniosos, porque a vida, a nossa vida, nós estarmos aqui, nós somos importantes para Deus, para o governador do nosso planeta, Jesus. E Ele colocou todos nós, cada um decidiu e escolheu um pouco a sua trajetória de aprendizado na educação da vida. E os irmãos autistas estão ao nosso lado para nos ajudar a nos compreender melhor, a gente compreender melhor, entender, harmonizar, abraçar, acolher. Porque quando a gente aprende a fazer, a gente também aprende a receber, a ser acolhido. A gente precisa, às vezes, receber um abraço e, às vezes, a gente resiste. Às vezes, a gente precisa de ajuda, mas o nosso orgulho coloca uma barreira. Então, precisamos sempre uns dos outros. É por isso que estamos aqui, nesse trabalho de aprendizado, de cooperação e de transformação das nossas ideias em torno do amor. Que Deus abençoe a todos nós, envolva a todos nós e sigamos em frente no dia a dia nessa trajetória de aprendizado. Muito obrigado, que assim seja.